E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Investir a Maratona. Me chamo Thiago, você que ainda não me conhece, aqui no Investir a Maratona a gente faz muito conteúdo sobre investimentos no geral, tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje, quinta-feira, a gente sempre fala aqui do mercado brasileiro e hoje a gente vai apresentar uma empresa, um estudo simplificado de uma empresa. Então já te convido, a gente tem uma série de vídeos sobre empresas nacionais, empresas interessantes, de valor, para você conhecer. Então, só você procurar aí na nossa lista de vídeos, você vai encontrar um monte de empresa interessante. Hoje a gente vai falar de uma empresa chamada Blue Chip, né? Uma empresa aí de grande relevância aqui no mercado brasileiro, já muito tradicional. Eu vou falar aqui da Vale. Então a gente vai entrar em alguns detalhes dessa empresa. Ela tem algumas características bem específicas para uma empresa brasileira que eu vou apresentar aqui e é um case bem interessante. Então, o que a Vale faz, né? O que de fato a Vale faz? A Vale é uma mineradora. Ela é a maior produtora do mundo de minério de ferro. Então ela ocupa a primeira posição. Isso é uma coisa bem interessante, né? Geralmente as empresas brasileiras, obviamente que a gente tem muitas empresas boas, mas quando a gente vai para o mundo, para o mercado global, dificilmente a gente tem alguma empresa que é líder mundial. E a Vale sim, no setor de produção de minério de ferro, é líder mundial. E entre as mineradoras, ela é a terceira maior mineradora do mundo. Então é um ponto positivo. Se você acompanha aqui o canal, você vê que a gente fala muito de investir no exterior para atingir um mercado global, para a gente poder adquirir, ser sócio das maiores empresas do mundo. E a Vale é uma das únicas empresas aqui na Bolsa Brasileira que se enquadra nesse perfil. Que você investindo aqui no Brasil, você já está atingindo esse mercado global, você já está atingindo uma das maiores empresas do mundo. Então isso é bem interessante na empresa. Então ela é a terceira maior mineradora do mundo, como eu comentei com vocês. Ela está no setor cíclico, certo? Então, o que é isso? Como ela depende do preço de uma commodity, e esse preço ele oscila, ele tem ciclos. Então, a gente tem ciclos na economia onde as commodities, ou seja, o preço do ferro está muito elevado, e ela, por ser produtora de ferro, ganha muito. E quando esse preço, obviamente, ele cai, o setor também como um todo cai. Então, ele é um setor que a gente fala que ele é cíclico. Né? Então você tem que ser conhecedor dessa característica do setor para investir nesse setor. Por quê? Porque naturalmente vão ter esses movimentos de queda. Na verdade a economia como um todo, né, é cíclico, mas essa empresa tem uma característica específica ainda mais, né? Ela atua mais ainda de forma cíclica. Você tem que saber dessa característica, porque quando o preço dela vier a cair, você não se desesperar, né? Você vê aí o case, vê o número, vê o valor dessa empresa. Apesar de ela ser cíclica, ela tem uma grande vantagem competitiva em relação às concorrentes. Qual que é a vantagem dela? A gente tem um custo de extração desse minério, certo? Então, todas as plantas aí que extraem o minério têm um custo. O custo da Vale, a operação dela é muito bem feita, muito enxuta. Então, ela tem um custo para a retirada daquele ferro muito ótimo, né? Muito bom. Então, mesmo quando esse preço, né, do minério no mundo cai, várias mineradoras do mundo estão operando no negativo ou fechando as suas operações. Por quê? Porque o custo para fazer a extração do minério está mais caro do que o próprio custo, né, de venda desse minério. A Vale, pelo contrário, ela consegue operar mesmo em preços pequenos. E é isso que eu vou mostrar na segunda etapa desse vídeo. Eu vou mostrar onde você encontra o preço do minério e vou mostrar qual é a linha ali que a Vale continua operacional e os seus concorrentes não. Então ela tem uma grande vantagem competitiva. E na segunda etapa do vídeo a gente vai entrar também nos outros números, lucratividade, a dívida da Vale como está, como um todo, para você conhecer a empresa e verificar se ela se adequa no seu perfil de investimento, na sua estratégia de investimento, na sua carteira de ações. Então fique na segunda parte do vídeo com esse estudo simplificado da Vale. Turma, vamos mostrar então um pouco da Vale para você entender como funciona essa empresa. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é aquele fator que eu falei, que a Vale é uma das únicas empresas brasileiras que sim é uma líder mundial dentro do seu setor. Então a gente vai ver aqui top 50 maiores mineradoras do mundo. Se você for para baixo aqui, você vai chegar no ranking e o ranking está aqui, né? A primeira é a BHP Group, da Austrália, a segunda a Rio Tinto, Austrália, e a terceira a Vale, né?
Então a Vale é a terceira maior mineradora do mundo, né? Então isso transforma aquilo que eu falei, né? Então você está investindo na Vale, está investindo numa das maiores empresas desse setor no mundo. Mas agora eu vou explicar um pouco do setor cíclico, né? Da commodity. Então vamos entrar aqui no preço do ferro, como funciona, né? Então na prática o mercado, né? Ele tem, quando o preço está muito alto, muitas minas começam a produzir, né, acima de 100 dólares aí muita mina começa a produzir porque dá muito dinheiro, aumenta o número de oferta, então tem mais oferta, começa mais concorrência, o mercado, o que acontece? Vai baixando o preço, e aí aqui começa, né, a fechar minas, já vai começando a fechar aqui para baixo, porque tem algumas minas que não são operacionais nesse preço, né? Ou seja, eles têm um custo maior para extrair do que o preço de venda. E aí vai caindo, até que chega aqui num determinado nível, onde pouquíssimas empresas estão produzindo, muitas minas estão fechadas porque não compensa produzir, aí baixa o número de oferta no mundo, aí o mercado precisa de minério, mas não tem minério suficiente, então começa o quê? A dar esse rebote, começa a subir os preços novamente, por isso a gente fala de mercado cíclico. Outra coisa que eu quero que você marque aqui é aqui, ó, esse, né, o mais baixo valor aqui de 40 dólares, que foi em 2015. Tá? Então 2015 aí chegou no patamar mais baixo de 40 dólares. Então vamos ver o que refletiu no balanço da Vale. Então a gente está vendo aqui os resultados da Vale, né? A gente está vendo uma empresa que tem um faturamento, uma receita gigantesca de 91 bilhões de reais em 2012, até 2020 aí está na casa dos 208 bilhões de reais, né? E aqui quando a gente está falando nos últimos 12 meses, já contando aqui o segundo trimestre de 2021, ou seja, até o mês 6 de 2021, os últimos 12, a empresa cresceu mais ainda a sua receita em 293 bilhões de reais. Quando a gente vem para o lucro da empresa, aqui fica claro, né, a questão que o mercado não é cíclico. Então o mercado vinha baixando os valores lá de 2012, 2013, 2014, 2015, chegou lá no patamar inferior de 40 dólares e a Vale teve um prejuízo enorme de 45 bilhões de reais, certo? Então aqui, ó, a gente está falando aqui de 2015, patamar inferior, isso refletiu num prejuízo da Vale. Então, a gente tem que ser sabedor disso, né? Uma empresa de commodity depende do preço do commodity. Mas o que é interessante? A empresa, quando chegou aqui em 2015, ela trabalhou para melhorar o seu operacional, para ela ser, inclusive, lucrativa quando atingisse esses patamares. Então, quando está em 50 dólares, a Vale ainda está ganhando dinheiro. Então a Vale é uma das últimas empresas mineradoras a fechar, digamos, as suas minas. Ela continua produzindo, mesmo em valores muito baixos. Então isso é uma característica muito importante dela, é uma característica que a destaca do setor. Por quê? Porque existe sempre esse fator rebote. Tudo está fechado, a oferta caiu, a Vale consegue ser lucrativa aqui em zonas onde a maioria está fechando as portas né, e parando de produzir, e aí acontece esse efeito rebote, porque vai faltar oferta no mercado, o preço vai dar esse rebote, vai aumentar de novo por conta do ciclo, né, por isso que a empresa é cíclica, e aí a Vale vai ganhar muito dinheiro, como vocês vão ver aqui. Ó. Então depois disso aqui, quando começou o rebote, o preço começou 13 bilhões, 17 bilhões, 25 bilhões, aí em 2019 ela teve aqui um prejuízo, mas depois 26 bilhões, e esse ano, a princípio, tá? Ela está aqui com 89 bilhões de reais de lucro líquido nos últimos 12 meses. Então a Vale está fazendo muito dinheiro. Por quê? Porque olha o patamar que está aqui. Vamos ver no último ano aqui, né? A gente vem para o último ano. Olha aqui o patamar que está já desde maio de 21. A gente está falando de 200 dólares, né? Essa empresa ela é lucrativa já a 50 dólares. Então imagina o quanto que a Vale está fazendo de dinheiro nesse momento. Então a gente tem que ficar atento ao investir no setor, né, no setor mineradora de ferro, nesse quesito, no desenvolvimento aqui da commodity, que vai ser cíclico, e a empresa também vai ser cíclica, mas quando atingir esses patamares vai ganhar muito dinheiro,
e a Vale tem essa diferença, essa vantagem competitiva frente aos concorrentes, porque o seu custo de produção é muito baixo comparado com eles. Então ela consegue ter lucros altíssimos já acima da casa dos $60, $70. Agora, na casa dos 200, ela está fazendo um caminhão de dinheiro, né? Então aqui a gente vê também, vamos ver mais alguns detalhes. Então, empresa aqui com 208 bilhões de reais fazendo, né? Lucro líquido 13, 17, 25, aí menos 8, teve prejuízo 24 bilhões. A margem boa, dívida controladíssima, né? A empresa não tem dívida, então hoje a empresa tem 8 bilhões de dívida, né? Só que o EBITDA dela é 68 bilhões, ou seja, né? Não faz nem cócega, 0,1% aqui do 0,1, 10% aqui do EBITDA já paga a dívida que ela tem. E o CAPEX, quanto que ela faz de dinheiro mesmo, né? O fluxo de caixa CAPEX, ou seja, retirando o investimento da empresa, retirando os custos financeiros, só deixando o caixa, o fluxo de caixa operacional dela, subtraindo esses investimentos muito altos da empresa, ainda assim ela faz uma montanha de dinheiro. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês da Vale, vocês entenderem que é uma empresa cíclica, entenderem que para investir na Vale você tem que considerar também aqui o preço do minério de ferro, mas entender também que a Vale tem essa vantagem competitiva frente à concorrência, o que é ótimo, né? No setor de commodity, quem tiver os menores custos, digamos assim, vão ser os que vão ganhar mais dinheiro quando o ciclo der de alta. E a Vale tem essa característica específica. Então, fica aí a Vale para você fazer uma análise mais aprofundada posteriormente. E o mantra aqui do canal que a gente nunca pode deixar de falar: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.